Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe para uma conversa fraterna, carinhosa e amorosa acerca do Evangelho, sobre Emmanuel, sobre Chico, o autor de 16 livros psicografados, companheiro dedicado à causa da divulgação do Espiritismo, pois viaja mundo afora, levando a mensagem espírita através das suas palestras, Wagner Gomes da Paixão. Seja bem-vindo, Wagner. Obrigado, querido. É um prazer para a gente voltar a Ribeirão Preto e estar aqui com vocês, que sempre nos acolhem com muito carinho. Wagner, são 16 livros. 25. 25 livros, todos psicografados. Sim. Nós estamos chegando num momento da humanidade em que as mensagens passam a ser curtas, rápidas, todos parece que estão com um pouquinho menos de tempo para se dedicar a algo mais profundo que o faça refletir. Como você vê esse trabalho de produzir os livros e essa realidade social humana que a gente vê da pressa, onde as pessoas não leem, não pesquisam, ou quando leem, não conseguem absorver muito do contexto. Eu falo pelo Brasil porque existem outras experiências no mundo em que a população lê mais. Mas como é que é lidar com o livro, com o formato do livro, com a linguagem do livro? Como os espíritos têm a opinião do Wagner e como os espíritos trabalham isto? Nós temos que considerar, nesse aspecto, que existem obras, como Chico dizia, astros e obras satélites. Os grandes tratados, como a Codificação Espírita, como as obras de referência de Chico Xavier, que são revelações genuínas, elas não podem ser drágeas. Elas precisam de um contexto para revelar os conteúdos, os princípios da doutrina espírita, ou desenvolvê-los. Então, são obras que quem se interessa verdadeiramente pelo Espiritismo, um dia, uma hora, vai ter tempo ou desejo de pesquisar, analisar. São os formadores de mentalidade, de opinião. São pessoas que trabalham até para ajudar as outras que estão num sentido mais periférico. Existem hoje obras que eu chamo de satélites, que não têm a gravidade das obras astros, que elas debulham pensamentos, elas semeiam. Então a semeadura é legítima. Nós entendemos, por exemplo, muitos trabalhos que estão no nosso meio espírita, de vários autores, vinculados a diversas áreas de trabalho, por exemplo, psicologia, são drágeas. Eles vão tentando trabalhar, auxiliar a pessoa onde ela está, na dificuldade que ela tem, trabalhando virtudes, trabalhando princípios, de uma forma mais sintética, mais rápida. Quando esse indivíduo se enamora, se sente aliviado, ele vai procurar obras de grande fôlego, ou seja, um romance doutrinário, como os da Dona Ivone Pereira, como de diversos outros médiuns, em que a doutrina realmente ficou muito bem exposta nesses romances, porque são tramas que ensinam sobre a vida para além de uma encarnação. É preciso que se diga isso, e não apenas o imediatismo, e vão até nas obras base, que são as obras da codificação. E o Chico Xavier hoje é considerado também um clássico, em razão do trabalho múltiplo a que, como médio, ele se submeteu. Então, nós temos que entender assim,
Os graves, os comprometidos com a sua evolução, os comprometidos com o trabalho da sua transformação, eles sentem necessidade de trabalhos de longo fôlego, de mais profundidade. Enquanto as pessoas mais do imediatismo, mais apressadas e por isso mesmo mais entregues às expressões dinâmicas de uma vida mais material do que espiritual, elas vão recebendo drages. Nós temos na doutrina campo de trabalho e material para todas as classes, para todas essas nuances de ansiedade, de necessidade espiritual. Vamos falar dos astros, né? Porque o astro, ele ilumina, é referência, né? Então, temos os astros principais, se é que podemos dizer assim, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno, obras póstumas, que são as obras que estruturam e dão o pensamento de Kardec, codificador do Espiritismo, como ciência, religião, filosofia, um contexto, um divisor de águas para nós espíritas na história da humanidade. Dentro destes, que já são sabidos e conhecidos, que todos nós espíritas vamos falar, quais livros você colocaria como astros para o nosso público, para aquele que está assistindo Visão Espírita, está em casa agora, fala assim, poxa, então esses aí eu já sei. Quais outros que você sugere que eles deveriam ler? Você quer dizer além da codificação? Além da codificação. Nós temos um dever moral de reconhecer, para além da codificação, a obra de André Luiz. A obra de André Luiz é uma obra que trata de todos os problemas decorrentes do nosso processo evolutivo, da Terra para o além, do além para a Terra. Ali nós temos um leque de aprendizado, de percepção, que nos ajuda a antecipar possíveis problemas, possíveis conflitos, possíveis dúvidas que sempre irão surgir na rumada de crescimento e elevação de todas as pessoas que estão encarnadas ou desencarnadas. É uma obra de referência. É o espírito de André Luiz, que se manifesta pela mediunidade de Chico Xavier. E como primeiro podemos citar o Nosso Lar, que inclusive foi tema de filme. Todos esses livros que estão... A obra de André Luiz é uma obra que vai ficar por muitos séculos, porque nós estamos mudando a Terra e com as novas gerações mais espiritualizadas, a gente não tem dúvida de que essas obras eminentemente reveladoras e consentâneas com o que foi apresentado pelo Espírito Verdade através da publicidade que Kardec deu às obras que são consideradas de codificação. A gente nota que essas obras elas serão por muitos e muitos anos estudadas aqui na Terra. Falamos do André Luiz e do Emmanuel. Que livros que nós poderíamos colocar como astros? Porque o Emmanuel tem uma vasta produção. Nós temos o Emmanuel Evangelho, o Emmanuel orientador moral, psicológico, nós temos o Emmanuel pesquisador, nós temos o Emmanuel histórico. Quais obras que nós poderíamos também orientar o público que está em casa? Olha, puxa, vou lá na Feira do Livro, que vai acontecer agora em outubro, a nossa feira, na praça, é muito frequentada. Então, qual livro que ele vai lá? Ele vai procurar o companheiro. Que livro do Emmanuel? Eu escutei o Wagner falar do Emmanuel, do André Luiz. Que livro que eu posso ler? É um desafio dizer qual obra é mais importante de Emmanuel. Mas, por exemplo, se a pessoa gosta de um estilo mais romanceado, entrar nas histórias para poder aprender o aspecto moral da vida, nós temos os romances históricos, não é? Que começa com há 2000 anos, desdobra em 50 anos depois, mais à frente tem o Ave Cristo e o Renúncia, que já está muito próximo de nós aqui, depois da Idade Média. Mas tem o Paulo Estevão, que é um livro, um tratado sobre o que aconteceu com Paulo. Então, se é romance, nós não vamos encontrar
por enquanto, obras mais opulentas, nobres, evangelizadoras que esses 5 romances de Emmanuel. Se a pessoa gosta, por exemplo, de entender evolução coletiva, ele vai a caminho da luz. Porque ele vai falar da ascendência espiritual no projeto de Jesus para a Terra. Os ciclos evolutivos do planeta estão citados ali com brilhante síntese de Emmanuel. Se a pessoa quiser se entender, se compreender, ela vai, por exemplo, lançar a mão de um livrinho pequeno no formato, mas grandioso, chamado Pensamento e Vida. Ela vai se estudar o que é a psicologia do espírito. Não é psicologia da personalidade, não. É do espírito. Ela vai entender para que reencarna, os desafios, em que condições, para que a gente tem essas estruturas formadas, né? Aqui no mundo, qual que é a função delas, o papel delas. O Pensamento e Vida vai fazer isso. Agora, se a pessoa é muito voltada para o trabalho do Evangelho, ela vai ter a coleção Fonte Viva, que o próprio livro Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva, e aí vai, né? Tem até o Palavras de Vida Eterna, que não é da FEB, mas é editado pela editora SEC. Então a gente nota que ela vai se evangelizar estudando versículo a versículo com Emmanuel. É um trabalho, porque não tem uma obra, o Emmanuel é um conjunto de obras, né? E é uma opulência, uma capacidade de atender a todas as necessidades. Ciência, filosofia e religião. Ele atende a todos os prismas que dizem respeito ao trabalho da doutrina. E agora, você colocou, e o nosso telespectador quer ouvir do próprio médium que psicografou os livros. São 25. Por favor. Por favor, indique para os nossos telespectadores da obra que o Wagner produziu e está trabalhando, né? Eu pesquisando, você pode entrar no canal do YouTube que você vai encontrar palestras do Wagner, comentários, um pouco da história, do trabalho desse companheiro dedicado e abnegado à causa da divulgação do Espiritismo. Mas nós temos o nosso tempo de programa para te incentivar, telespectador, a conhecer um pouco mais do Espiritismo, a conhecer um pouco mais do trabalho espírita. E agora, Wagner, quero ouvir da obra, do trabalho do Wagner. Você, por favor, indique para o nosso telespectador que livros você sugere que ele leia. Nós temos um trabalho que ele é diversificado. Então tem o aspecto filosófico, as obras mais filosóficas, tem as obras de estudo da mediunidade, tem as obras de aprofundamento do estudo do Evangelho, o Novo Testamento, que é feito pelo Honório Espírito. Mas a gente diria que os 6 livros do João Lúcio, que vai trabalhar muito parecido com André Luiz, porque se trata de um espírita que desencarnou e a trajetória dele no mundo espiritual, lidando com os benfeitores, lidando com as situações mais díspares, lidando com mediunidade entre a Terra e o mundo espiritual. Então, essa obra é muito rica em termos de aplicabilidade e valor da doutrina espírita. Ela realmente tem um cunho, um conteúdo extraordinário. O nome dos 6 livros, por favor, porque o nosso telespectador vai ouvir, depois ele grava, ele volta, o programa vai para o ar e tal, e ele consegue voltar. A obra começa com um livro que chama Em Novos Horizontes, que ele vai falar de uma colônia espiritual vinculada à cidade de Belo Horizonte, que era a cidade dele. Ele desencarna e vai conhecer essa colônia. Depois você me lembra, eu vou te lembrar de você contar um pouquinho sobre a história dessa colônia. E, em seguida, esse livro se desdobra. Na verdade, eles são independentes, mas a gente vai vendo um crescer do espírito, né? Depois nós temos nos Escaninhos da Alma, porque esse livro ele vai no hospital psiquiátrico, onde ele foi diretor da área espiritual, e ele vai ver o hospital pelo lado espiritual. E ele vai falar da dinâmica e a complexidade da mente humana, os seus dramas. É um livro muito vinculado à área psiquiátrica e psicológica, né? E depois nós vamos ter Intercâmbio da Luz, que vai abordar o trabalho da mediunidade e das casas espíritas lidando com a mediunidade. Depois nós vamos ter
Sinal dos Tempos, que é um livro que vai falar sobre a transição planetária. Nós temos o outro título, que ele vai aproveitar o Congresso Bicentenário de Allan Kardec, e ele viu a movimentação na Europa em torno do Bicentenário de Allan Kardec, e vai falar de colônia em Lyon, ou em Lugdunum, melhor dizendo, na região, Lyon, Lugdunum, que chamava antes. Ele vai falar da colônia que existe ali, dos espíritos que estão ali vinculados ao trabalho do Evangelho no Brasil, porque ele visita esses passos espirituais da eternidade e ele vai ver que existe um vínculo da França com o Brasil em razão da doutrina espírita. Chama Dimensões do Consolador. E a última obra dele, que já trata de outros elementos que desencarnaram e estão trabalhando no além, chama Obreiros da Regeneração, focando também essa transição da Terra de expiação e prova para a regeneração. É importante que o telespectador saiba, eu vou pedir para que o próprio Wagner fale, porque a obra passa por aspectos da medicina, da filosofia, da psicologia e da moral. E o Wagner é funcionário público. Eu não sou nenhuma dessas coisas. É importante que você que está assistindo Visão Espírita, se tem alguma dúvida sobre que a vida continua, sobre a mediunidade, sobre esse intercâmbio do plano espiritual conosco, a obra que ele psicografou e o conteúdo dela em razão da sua formação enquanto profissional, enquanto nesta existência, né? Esse conteúdo. É importante explicar isso para o nosso telespectador, para que fique porque a claro. gente mesmo se surpreende. As pessoas não entendem como que uma pessoa escreve um livro tão rico, tão cheio de personagens e de situações em 30 dias. Porque as obras, a média das obras foram 30 dias. Então eu tinha de 1h30 a 2 horas para psicografar os capítulos que compõem essas obras. E elas tratam, são tramas, não tem nada desconexo nas obras. Então para mim foi um verdadeiro desafio. Então eu mesmo ficava abismado de ver histórias contadas. Além do fato de que várias dessas obras do João Lúcio foram reconhecidas por familiares, que conheciam intimamente a pessoa e que depois vieram chancelar. Por exemplo, o trabalho no hospital. Pessoas do hospital, que eu não conhecia a rotina do hospital, contando como que o livro podia abordar tudo que acontecia no hospital se eu não tinha vivência dentro dele. Então, são coisas interessantes que a gente observa, né? Revelação de colônia espiritual, que quando ele revela a colônia espiritual de Belo Horizonte, isso é um dado importante, quando Arnaldo Rocha, né, que foi o ex-esposo do espírito Meimei, quando ela estava encarnada como irmã, né? E ele foi o dirigente mediúnico de Chico Xavier. O Arnaldo sabia da colônia de Belo Horizonte, revelada por Chico há mais de 20 anos, sem contar para ninguém. Quando o livro veio, ele mobilizou a União Espírita Mineira, que foi a federativa que publicou primeiro, inteira para contar que o livro contava o que o Chico tinha contado. Ele que ele nunca tinha contado nem para a filha dele. Nem para a filha. Nem para a filha. Ele guardou a informação que o Chico deu e nunca contou. E o livro estava retratando com detalhe a colônia e a história dela. Então isso foi muito bonito. Foi assim uma bênção para quem trabalha pela fé. Porque a gente não sabe o que está acontecendo. O Espírito te mobiliza, você fala uma linguagem que não é sua, não é? Para quem não é espírita e para quem é espírita, nós comentamos algumas coisas, elas parecem lógicas, né? O espiritismo veio descobrir colônias espirituais a partir da obra de André Luiz, que você já colocou, intitulada Nosso Lar. Apesar que nos estudos da Revista Espírita, Kardec vai fazer citações oportunas sobre essa realidade espiritual e que, como os espíritos, mas ficou claro a existência de ambientes, né, espirituais correlatos e ligados diretamente a nós. Então, para a cidade espiritual, meu amigo telespectador, você tendo a crença que tiver, você vai. É um fato consumado. Agora, para qual, como, aí nós estamos limitados em tais afirmativas, porque a vida continua
e nós vamos continuar do lado de lá. Por isso, edificar uma boa casa espiritual começa edificando um bom coração hoje. Mas explica para nós como é esta questão dessas cidades espirituais, como é que é isso, porque é algo interessante para as pessoas saberem, porque essa específica veio deslocada, né, de uma região lá da Europa para vir para a região de Belo Horizonte, e não é só em Belo Horizonte, ela se expande. Daí eu acredito, nós, né, vemos a força dos mineiros, do movimento mineiro, ou do compromisso dos mineiros. Compromisso, né? Do compromisso é melhor. dos mineiros, que é a divulgação do Espiritismo. É porque hoje a reencarnação proporciona novas oportunidades de fazer bonito quando a gente tinha feito feio. Então, assim, essa questão da colônia, eu vou lançar mão do que o Chico Xavier falou um dia. O Chico falou assim, gente, o que é a Terra senão a materialização do mundo espiritual? Porque a gente pensa assim, cidades surgiram, porque nós começamos éramos bárbaros, começamos a nos agregar, e veio a vida gregária, aí veio noção de grupo étnico, de família, a gente pensa assim, que foi uma construção da Terra. Mas, na verdade, na medida em que o espírito evolui e se prepara para compreender melhor o sentido da vida, ele começa a ter intuição do mundo espiritual, onde há organização. A gente veio de um mundo que tem organização para poder testar esse senso de organização no mundo material. Então, as colônias são sugeridas, ou elas sugerem que é como se elas fossem matrizes do que acontece aqui. Só que aqui é imperfeito. Lá é melhorado. Então, existem zonas inferiores onde o caos domina, que são espíritos muito embrutecidos ou viciosos, que é chamado de umbral. O que é umbral? Criaturas que não têm compromisso nem consigo nem com ninguém. Então, elas ficam ou rememorando culpas, remorsos, ou tentando atuar contra alguém, destemperadas, né? São esses seres que muitos chamam de demônio, de diabo, de capeta. Na verdade, são seres que Deus criou e que ainda não desenvolveram consciência e que vivem ao léu, entregues aos seus desmandos, impermeáveis à educação. A gente vê isso quando o menino é rebelde. Ele é impermeável à educação. Então, ele faz o jeito dele e custa muito. Então, é um retrato. Quando nós começamos a nos organizar, nós encontramos pousos, locais, ambientes que são consentâneos com a nossa realidade. A gente tem um estágio lá, quando a gente vem para cá, a gente melhora, a tendência é melhorar as condições da Terra. Então, na medida em que espíritos melhores vêm à Terra, a Terra se melhora. Como os espíritos melhores precisam ser acordados, porque quando a gente reencarna, a gente esquece as coisas, de onde veio, o que está fazendo aqui, para onde vai, então vêm as revelações. Elas sempre existiram. Quando a gente fala de Moisés, ele trouxe revelação. O livro Gênesis de Moisés é um livro de revelação. Não é? Então, os profetas. Depois vem o Jesus. Mas Krishna, lá na Índia, também trouxe revelação. O livro dos Vedas é um livro de revelação. Não é? Então, nós vamos ver que esses missionários sempre apareceram trazendo revelação. O Sócrates tinha o seu daimon, o bom daimon que orientava ele. O espírito que orientava ele. E ele falava coisas que estavam muito à frente do seu tempo. Então, são revelações. E Jesus vem para reunir todos esses reveladores relativos e fazer um todo com o Evangelho. A doutrina espírita hoje, ela tem um aspecto científico para emoldurar Jesus. Para provar que Jesus é a maior autoridade que pisou na Terra. Então, as colônias, elas sugeriram as cidades, inspiraram as cidades que nós temos. A noção de lugar, de organização social, isso veio do além. Como essas colônias, elas se refletem sobre a Terra? Porque nós ficamos imaginando assim, como é que é lá? Aqui tem um monte de problemas, né? E não são poucos. Entendi. E elas não estão só sobre o Brasil, elas estão sobre a Terra, né? Porque
Isso é uma realidade espiritual. O espiritismo é de conhecimento universal. Como dá uma noção muito rápida de como elas se formam, como elas acontecem para o nosso telespectador? As colônias são fundadas, vinculadas a regiões específicas de países da Terra para atender à necessidade de espíritos que saem pela desencarnação, porque morrem, né? A alma deles sai e já são almas que querem o bem, que precisam continuar seu trabalho de progresso. Então são núcleos que são formados em conexão com esses ambientes terrenos de onde eles saem, para que eles possam se preparar para uma nova reencarnação. As colônias, elas não são definitivas, elas são transitórias. Mas isso é um projeto lá do alto, vem do Criador para nós. Então nós vamos nos melhorando aqui e encontramos núcleos melhores, cidades melhores, lá no além. E lá nós nos preparamos, nos aperfeiçoamos, tanto quanto possível, para poder vir testemunhar de novo na carne. Porque o nosso mérito é fazer aqui, na matéria densa, com esquecimento do passado. Aí está o mérito. Então nós vamos ter intuição das coisas, mas nós racionalmente não sabemos. A não ser pessoas que começam a lembrar de passado, de acontecimentos, e são casos que estão catalogados aí, né? Mas é em função disso. Essas colônias, elas vão atuar até promover o progresso desses espíritos que reencarnam nessas regiões. Elas servem para isso. Jesus, há muitas moradas na casa de meu pai. Wagner, uma mensagem para o nosso telespectador. Nós já te agradecemos pela atenção e pelo carinho. E uma mensagem para o nosso telespectador. Nós queremos dizer a todos aqueles que nos honram com a sua atenção, com o seu carinho, que nós vivemos no planeta Terra, mas ele não é o nosso ambiente definitivo. Nós estamos passando pela Terra. Quando os problemas surgirem, quando as aflições se multiplicarem, vamos relativizar isso. Tudo passa. O Chico Xavier, que foi um grande baluarte, ajudando-nos a todos com esse intercâmbio maravilhoso entre a luz divina e a nossa realidade terrena, sempre dizia: tudo passa. Os nossos problemas são pequenos quando a gente pensa que a nossa alma é muito maior, que Deus é nosso Pai e Ele é todo amor. A dificuldade de hoje vai ser uma advertência amanhã, porque ela vai passar e a gente vai ter um aprendizado. Tudo é lição. A gente aprende a lição e para de valorizar excessivamente as coisas que são transitórias, porque elas mudam de figura, elas passam. Que Deus abençoe a todos vocês e que possa nos manter no caminho da luz. Até o próximo Visão Espírita. Há em tempo, ache tempo, leia um bom livro. O Espiritismo te proporciona livros maravilhosos para a sua leitura. Procure uma casa espírita, procure uma livraria espírita, leia um bom livro. O Wagner é médium de vários bons livros. Leia, vai ser uma alegria para o seu coração. Nossa gratidão por estar conosco até agora. Até o próximo Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.